Fala galera do YouTube, Nelson na área. Bora quebrar tudo em mais um vídeo que vai, bum, disruptir a sua cabeça dentro do mercado. Hoje eu vou compartilhar com você aqui sobre o comportamento do mercado com relação a movimento forte e movimento fraco, com relação a correções profundas e correções rasas. A gente vai observar aqui e entender isso de uma forma muito clara, e esse conhecimento vai te permitir ser muito mais assertivo e entender o verdadeiro interesse do preço. Vamos começar aqui com o nosso canal de alta. Quando eu tenho o mercado formando um cenário como esse daqui, um canal de alta, e formando abaixo nos fundos regiões de liquidez do preço, né? Então aqui a gente tem alto volume de liquidez. Vamos observar isso aqui, ó. Isso tudo aqui é liquidez, né? Então aqui é um ponto de liquidez. Vamos pegar aqui. Liquidez, o preço vem deixando a liquidez, fazendo o quê? Estimulando o varejo a se posicionar aqui comprado dentro desse movimento. Só que qual é o real interesse desse movimento? O real interesse desse movimento é entrar em queda. Por isso que ele está formando toda essa liquidez abaixo dos fundos aqui, para que depois o movimento do gráfico faça exatamente isso aqui, ó. E agora você vai se identificar. Quando o preço sobe lento desse jeito formando, a reversão é uma reversão muito forte. É um movimento de explosão. Por que esse movimento ele é explosivo? Exatamente para capturar toda a liquidez que foi formada nos fundos. Então, quanto maior o fluxo e volume de liquidez formado, melhor e mais forte vai ser o movimento de queda. Então, se o preço ele forma mais volume, ó, subiu, gerando muita liquidez e sem manipular essa liquidez abaixo, a queda ela vai ser uma queda forte e abrupta. Para quê? Para varrer toda a liquidez que está abaixo do preço. Então, quando você tem um canal de alta sendo formado, muito cuidado para você não entrar no momento em que o preço já atingiu o nível de interesse. Normalmente o nível de interesse do preço aqui em cima, quando está fazendo um movimento de canal, é um FVG, um Fair Value Block ou até mesmo um Order Block, até mesmo zonas de BPR. Tá? Então o preço ele vem com interesse em alcançar essas regiões que estão acima para poder gerar equilíbrio no preço, só que quando ele faz a construção desse movimento de alta, ele vem deixando liquidez abaixo para que essa liquidez depois seja capturada no movimento forte que vai ter aqui após capturar a liquidez e ativar ordens pendentes que estavam deixadas para trás. A mesma coisa vai acontecer no canal de baixo. A gente só precisa inverter o conceito, entender que aqui em cima está se formando a liquidez deixada para trás e que o interesse do preço é alcançar níveis de interesse como zonas institucionais, como foi dito, e depois que chegar aqui voltar com um movimento brusco para poder varrer toda essa liquidez que está aqui. Aqui embaixo a gente vê o que? Um cenário onde o preço ele fez um movimento de alta e ele começou a construir liquidez exatamente desse jeito aqui, ó. Quando ele constrói a liquidez desse jeito, e eu tenho até um outro vídeo falando já sobre oferta na demanda e demanda na oferta, quando o preço ele gera esse contexto, a probabilidade dele vir buscar 50% aqui embaixo na zona de demanda é muito pequena. Por quê? Porque o preço já está gerando combustível aqui, que é o quê? A liquidez sendo formada para servir, para impulsionar os preços sem que o mercado tenha que corrigir 50% dos movimentos. Então, quando eu tenho esse contexto sendo formado, a liquidez está sendo formada aqui embaixo para o preço capturar o que a gente chama de liquidez interna para poder ir buscar a liquidez externa. Inclusive, vou trazer um vídeo sobre liquidez interna e liquidez externa para vocês, falando aonde vocês vão identificar essas fontes de liquidez e combustível para poder ser mais assertivo na operação. Trazendo lá do gráfico diário para fractal de M1. Vai ser demais esse vídeo, já se prepara que é a próxima parada. Aqui a gente tem um outro padrão corretivo, inclusive tem um outro vídeo falando mais específico sobre isso. E o que acontece dentro desse padrão corretivo?
Aqui, ó, é de prática, o preço ele está fazendo um padrão de correção. Você pegar aquele canal de baixo ou aquele canal de alta que a gente viu acima aqui, basicamente esse contexto vai acontecer em cenários como esse, onde a gente tem cenário como o de baixo, onde a gente tem um movimento de impulsão e posteriormente a gente tem um movimento corretivo. O movimento impulsivo ele é representado por um movimento mais forte, enquanto que o movimento corretivo ele é representado por um movimento mais fraco. Essa linha aqui. E a gente pode aproveitar esse contexto de uma forma muito precisa e específica para poder montar a nossa metodologia para poder executar os nossos trades. Por exemplo, dentro de um cenário como esse daqui, que é um dos mais favoráveis que eu acredito para poder a gente pegar trades que podem trazer um risco-retorno para a gente muito grande, de 3-1, 4-1, 5-1. O preço ele já corrigiu preenchendo demanda e ele não deixou liquidez abaixo para ser capturado, o que significa que o interesse dele era apenas no swing point. Depois de ter feito isso e fazer um choque original, quebrando a estrutura real que foi forte no passado, nós temos a oportunidade de pegar aqui embaixo uma faixa de volume de alta negociação da parte dos compradores, que é o próprio order block que vai ser formado. E o reteste nessa região de order block vai me permitir pegar um trade muito, mas muito preciso e assertivo, com o primeiro alvo sendo o topo fraco de todo esse movimento e posteriormente a gente consegue identificar, olhando para o passado, regiões que possivelmente pode ser de interesse do preço e eu posso aqui de uma certa forma ir conduzindo o meu trade. Eu não preciso fechar a operação quando chegar aqui, mas eu posso mover o meu stop e conduzindo ele de maneira inteligente e poder ter um lucro maior do que aquilo que eu esperava, pelo fato do padrão me permitir fazer uma operação tão precisa e assertiva, pois o real interesse dos players dentro de um contexto como esse é de fato jogar os preços para cima posteriormente com uma força muito grande para poder varrer toda essa liquidez, e é aí que a gente aproveita esses movimentos. Se a gente pegar um contexto no gráfico para poder observar, a gente consegue ver isso muito nitidamente. Ó, aqui a gente consegue ver, dentro desse contexto, que o preço ele vem subindo de forma lenta, deixando muita liquidez abaixo. Aqui, dentro desse cenário, nós temos um movimento brusco para poder capturar essa liquidez que foi formada. Mais uma vez, aqui a gente consegue ver o preço. Nesse movimento, ele subiu bem mais forte. E aqui ele desceu fazendo um movimento corretivo. Depois que fez a correção e acumulou a liquidez acima, a gente tem um estouro do preço para capturar essa liquidez que foi formada. Se você fizer o backtest e ir voltando no passado do gráfico, você consegue visualizar isso de forma clara. O preço desce mais lento, olha a quantidade que o preço demorou para cair aqui. E como que a alta aqui ela foi muito mais rápida para poder capturar essa liquidez que foi deixada para trás. Em contrapartida, a gente consegue ver, ó, vamos observar aqui só alguns exemplos para você ver que realmente o preço ele se move dessa forma. O preço ele subiu rápido, desceu devagar, subiu mais rápido do que desceu. Aí aqui ele teve até uma descida mais forte, então subiu devagar. Ou seja, se você souber pegar isso daqui e aplicar com os gatilhos certos, dentro do momento certo, você pode ter operações muito mais precisas e assertivas dentro do seu dia. E se você quer que eu traga um conteúdo mais refinado desse daqui, uma aula maior, por exemplo, esse vídeo aqui que está sendo feito, agora a gente está em 9 minutos de vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo para poder te ensinar isso daqui até o ponto de entrada, como que seria feito, realmente, de fato, a aplicação da metodologia nesse contexto, comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo, deixa o like para o canal entregar cada vez mais e coloca aqui na descrição. Quanto mais comentários tiver aqui, com certeza eu vou estar trazendo esse vídeo para vocês nos próximos episódios, fechou? Tamo junto, um forte abraço e eu espero que o canal esteja agregando para você na sua evolução. Tamo junto, até depois do fim. Bora pra cima!